Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então, vou dar um beijo em nome de todos vocês, amém? Podemos sentar e vamos invocar mais uma vez, vivenciando desta linda e maravilhosa festa de Pentecostes. Estamos cheios do Espírito Santo, então que todos os dons venham sobre nós, nos abençoando, nos iluminando, fazendo a gente compreender ainda mais essa palavra, e vamos fazer todo o esforço físico e espiritual para que essa palavra transforme a nossa vida, perdoe os nossos pecados e nos torne mais santos. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aqui, você que está em casa, olha que interessante essa palavra do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, ele é tecido, é muito bonito, muito interessante esse livro, né? Porque são vários temas, várias exortações, conselhos, advertências, orientações. É um livro muito rico de vários temas, temas para pais, para filhos, enfim, vários temas. E olha só o que começa o tema de hoje: se você se decidir servir o Senhor, permaneça na justiça e no temor, e se prepare para a provação. Olha a transparência desta palavra: te prepare para a provação. E é verdade. Aquele que se decide ser cristão, ser de Deus, levar a sério a proposta do Evangelho, não abrir mão dos valores espirituais, dos valores que a palavra de Deus nos ensina, esse sim se prepare para a provação. Porque aquele, meu amado irmão, minha amada irmã, aquela que não quer saber de Deus, que não quer saber de Eucaristia, da vivência espiritual, da vida de oração, esse vai sofrer outras coisas que o mundo oferece, mas não as provações da vida. Porque quem não quer sofrer é aquele que de repente vai para a balada a noite inteira, né? E aí chega no dia seguinte, na manhã seguinte, está de ressaca, não vai na missa, não vive a sua espiritualidade, vai sofrer o quê? Que tipo de provação é essa? Mas aquele que se decide pelo Senhor se prepara. O próprio Jesus foi muito transparente, Jesus foi muito honesto, porque quem quiser me seguir, o que ele disse? Tome a sua cruz e siga-me a cada dia. E a primeira leitura ainda falou de um símbolo, que nós tratamos do mesmo símbolo no domingo, no dia de Pentecostes, né? Quando na primeira leitura, que os apóstolos estavam reunidos lá no cenáculo, veio o Espírito Santo em forma daquele vento, em forma de fogo, né? Vento e fogo, 2 símbolos importantes para a nossa vida. O fogo
é aquele que transforma. E a leitura de hoje falou exatamente isso. Quem tem um anel no dedo aí, uma joia na orelha, né? Quem tem um colarzinho, mostra aí, mostra, levanta o dedo aí, uma joia, um anel, enfim, olha só, né? O anel, a joia é ou não é bonita? É bonita. Mas para chegar a essa beleza que ela está hoje, essa correntinha, esse anel, esse brinco que você tem, esse metalzinho chamado ouro ou prata, para fazer acontecer esse anel, que processo que ele teve que passar? Pelo fogo. Imagina, teve que arder, teve que queimar para ser transformado nessa joia que você tem. Portanto, a leitura de hoje também está dizendo isso, a mesma coisa para nós. Nós também temos que ser transformados pelo fogo do Espírito, o fogo de Deus, para nos transformarmos nessa joia que hoje nós somos. Precisamos desse processo, dessa transformação, pedir que esse fogo do Espírito nos queime, para sermos transformados naquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Outro símbolo também foi o vento. O vento. Eu nunca vi vento parado. Vento é sempre em movimento. A nossa vida também não podemos viver nessa passividade. Devemos sempre estarmos em movimento, na caminhada, amadurecendo, crescendo cada vez mais. Essa é a dinâmica da nossa própria vida. E olha a leitura do Evangelho, que interessante, gente, né? Jesus sempre, quando falava para a multidão, falava em parábolas, de modo que eles compreendessem. Mas quando chegava com os discípulos, ele chamava a sós, explicava, detalhava, como um bom mestre, como um grande formador, aquele que ensina, detalhe por detalhe, para ensinar, para que eles compreendessem, para depois colocar em prática. Eles seriam os representantes do próprio Jesus, os detalhes. E Jesus sempre foi muito transparente. A primeira leitura, prepara-te para a aprovação. E Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser perseguido, eu vou ser maltratado, eu vou ser torturado, vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus falava, enquanto caminhava para Jerusalém, falava desse reino, o reino de Deus, o reino. E os discípulos, por mais que tivessem essa comunhão, essa intimidade com Jesus, esse processo de formação bem intimista, bem próximo, eles ainda estavam de cabeça duras e não compreendiam aí o que Jesus queria dizer. E no caminho, olha só que decepção para Jesus, eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem ia ocupar os primeiros lugares, os lugares mais importantes. Aí Jesus pega, e como bom formador, como bom mestre, ele vai lá, o que ele faz? Puxa a orelha deles e fala assim: olha, tirem isso de vossas cabeças. O reino que eu estou falando não é reino de paredes. Quem quiser, aí vem a grande lição, quem quiser ser o primeiro, que seja o primeiro em servir. Porque uma das características do reino de Deus é o serviço. E aí a gente aprende uma coisa muito fundamental, você que está aqui, você que está em casa. Muito fundamental. Se você quer ter crédito diante de Deus, se você quer acumular pontos positivos diante de Deus, se você quer que Deus te olhe, me olhe, nos olhe com os olhos de grandeza, se nós queremos ser grandes diante de Deus, o critério é um só, é o serviço. Eu vim para servir, diz o Senhor. Jesus nos ensinou, eu vim para servir. O critério é nos colocarmos a serviço de quem? Do que mais necessita. Por isso que um dos critérios, um dos dons do Espírito Santo que nos impulsiona é o dom do amor, o dom da caridade. Sair muitas vezes do nosso egoísmo, de querer tudo para a gente, ir ao encontro de quem realmente está precisando. Essa é a marca. Se você quer ser grande diante de Deus, comece a servir. Se você quer ter pontos diante de Deus, comece a servir. Vamos rezar com essa palavra? Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos rezar com essa voz de Deus falando em nosso coração. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer. Mais uma vez,
por esse contato, por esse encontro com a Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa primeira leitura, que o Senhor já nos alerta. Aquele que se decide ser de Deus, participar de grupo de oração, da comunidade, da paróquia, se engajar, dar um testemunho concreto e explícito da sua fé, esse sim vai ser perseguido, vai ser incompreendido, caluniado, difamado, porque é exatamente isso que o inimigo quer, destruir. O inimigo não quer que ninguém leve a sério o Evangelho, o inimigo não quer que ninguém leve a sério a palavra de Deus, e vai fazer de tudo para atrapalhar, e vai usar inclusive pessoas, para atrapalhar a nossa caminhada. Mas aquele que se decide caminhar com o Senhor, mesmo na provação, na tribulação, na perseguição, e permanece fiel, como o ouro e a prata, que para serem essas joias são transformados pelo fogo, esse sim receberá grande recompensa, esse sim será grande diante de Deus. Obrigado, Senhor, e perdão pelas vezes que nós pensamos em desistir, perdão pelas vezes que nós desanimamos diante de qualquer probleminha que nos acontece, de qualquer contrariedade, de qualquer vento contrário. Nós estamos já desanimando, querendo desistir da nossa caminhada, querendo olhar para trás. Nós que pegamos a mão do arado, dê-nos essa graça hoje, Senhor. Nós te pedimos, com esse Espírito Santo que nós estamos celebrando nessa grandiosa festa de Pentecostes, dê-nos essa graça de permanecermos fiéis, Senhor, de não almejarmos as glórias do mundo, as grandezas do mundo. Isso não interessa. As luzes do mundo, isso não interessa. Aquele que busca, quer se aparecer, quer brilhar, isso não interessa. Peça a Jesus hoje: Senhor, eu quero que o teu brilho, a tua luz resplandeça em mim. Isso que interessa, Senhor. Eu não quero te decepcionar. Diga para Jesus: eu não quero, Senhor, te decepcionar. Eu não quero. Eu quero me salvar. Eu quero ser santo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor. Fique um pouquinho em silêncio, agradecendo, ouvindo a voz de Deus, saboreando esta palavra, experimentando essa graça, esse amor de Deus, esse amor do Pai, esse amor de Jesus, que vem ao nosso encontro, que nos capacita. Mesmo você que esteja vivendo esse momento de dor, de tristeza, eis a palavra do Senhor. Talvez você se equivocou muitas vezes em querer as grandezas deste mundo, as glórias deste mundo. Busque as glórias de Deus. Busque as glórias de Deus. Com os dons do Espírito Santo, somos homens e mulheres espirituais, não materiais. A nossa riqueza não são os bens materiais. Isso nós administramos, mas a nossa riqueza são os bens espirituais. Peça isso hoje a Deus. Senhor, eu quero a tua riqueza, eu quero essa riqueza espiritual na minha vida. Isso é o que realmente me completa, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.